Boa noite, tudo bem? Hoje, dia 4 de março, e eu vou começar uma live agora com a Joana, professora Joana, que está entrando aqui. Deixa eu chamá-la para a gente começar um papo e aí falar a respeito da volta às aulas. Como será possível, como vai acontecer. Boa E aí, noite, Joana, boa noite. tudo Tudo bem? bem? Tudo. Beleza. Então tá Engraçado, eu tô bom. escuro agora, ficou escuro. Ficou, né? Ficou. Ficou meio. Enfim, é isso. Oi, Olha aqui, meninas. As amigas Terezinha. dando moral, né? Muito bem. Olha, A Vivian Silva, a Vivian, Adriana minha Finelini, amiga. fotografia, a Ana Luísa, Cristiane Aline. Boa noite Isso, a todos que estão chegando as aí. Muito amigas dando obrigado moral. pela presença, pela audiência, pela moral, né? É Isso, obrigada, importante menina. isso. É, a gente tem que ter. Quem tem amigo tem tudo, né? Isso aí. Então, Então vou... a gente tem que aproveitar. A Silvânia chegou também. E, como eu estava começando a dizer, né? A live hoje é com você, né, Joana? Nossa parceira aí, né? Está sempre batendo papo, proseando aí nas lives. A gente começou esse projeto desde o ano passado e agora retomando para 2021, não apenas as lives, como também essa discussão do que anda acontecendo no universo educacional aí, Brasil, Portugal e, enfim, as demandas que a gente recebe também dos colegas, professores, né? Afinal de contas, a gente aproveita esse canal para ser um pouco porta-voz daquilo que é a angústia e daquilo que são as alegrias, né? Quando é possível, dessa vida de sala de aula. Mas é sempre bom a gente poder falar. Para quem não conhece a Joana, é professora de geografia, é a parceira aqui nossa, ela tem um trabalho assim muito voltado para esse lado mais humano, né, de trazer os alunos. Fez um trabalho brilhante com um projeto externo no Madre Carmelita com o pessoal da Dom Helder, né? Uhum. Trabalho o Eco do Madre, que foi um projeto fantástico ali. Ela até ri nessa hora, né? Foi um projeto muito lindo e Bom, que assim, motivou muitos alunos, né, Joana? A gente via eles muito engajados com tudo isso. gerou bons E frutos, né? A gente tem alguns alunos lá na Dom Helder, sim, vindos do projeto. Sim. Foi muito bom. pois é, Olha, muito bom. Silvana, Lucas, meu sobrinho, que nunca me Silvana, deixa sozinha. a Cláudia Amara, professora de Sozinha, matemática né? também, Claudinha. É. Marina Siqueira entrou, Cristiane. Eu vou tentar ir falando o nome do pessoal que vai entrando, vou tentar acompanhar, se for possível. E Marina é parceiraça. Marina é professora e socióloga, né? Ela é professora de sociologia, mas atua não só em sala de aula. Pois é, Amilcar, vamos falar então das expectativas? E Dorothy, da Dó. Ei, Dorothy, tudo bem? É, Vamos. A gente começa falando daí ou daqui? me conta um pouco. Vamos falar de coisa boa primeiro? Não sei se é coisa boa, né? Na verdade, eu vou só fazer uma contextualização breve do que anda acontecendo aqui em Portugal, que eu acho que acaba sendo interessante para a gente poder comparar. E aí depois se fala da situação do Brasil, né? E aí quem estiver acompanhando pode aproveitar
para poder também se falar, né? E, enfim, comentar o que está achando, o que tem aí de expectativa, né? Eu acho que nós estamos falando muito mais desse processo de expectativa, daquilo que a gente acha que precisa ser assim, foco da atenção, do que de crítica ou reclamação simplesmente, né? No fundo, nós Uhum. somos professores, a gente quer estar em sala de aula, lecionar para os alunos. Bom, mas as circunstâncias não são favoráveis. O que eu posso te dizer é o seguinte, aqui em Portugal, fazendo um breve histórico, eu já falei disso, eu acho que esse ano, mas eu vou reforçar. Em dezembro, nós tivemos uma flexibilidade no trânsito de pessoas para o Natal. Isso acabou causando um problema em relação aos números de contaminação que aumentaram absurdamente em janeiro. Então, isso acabou levando o governo a decretar lockdown no país inteiro e ainda a encerrar as escolas por 15 dias. Então, desde o dia 22 de janeiro até o dia 5 de fevereiro, as escolas ficaram fechadas, Lembrando numa situação. que o período é diferente daqui, né, Milka? Em Portugal tem É, aula, né? é As aulas são no verão, que é o nosso inverno aqui. isso. Porque aqui, como estamos no hemisfério norte, né? Então, as aulas começam em setembro, por volta de setembro, outubro, começa o ano letivo. Esse ano letivo, ele tem, aqui em Portugal, pelo menos, o calendário. Na Europa, quase todo é mais ou menos padrão, mas a gente tem 3 períodos de recesso. A gente tem agora, de setembro até o final do ano, um período que vai direto. Depois a gente tem um período até a Páscoa. E depois da Páscoa, nós temos uma terceira, o que a gente chama de terceira etapa, que vai até as férias de verão. Então, são essas 3 etapas. No ano passado, só para fazer um resgate histórico, quando a Covid-19 chegou e começou a contaminar, nós passamos a ter a terceira etapa, logo depois da Páscoa, encerrada, sem escolas abertas e com ensino remoto, à distância, enfim, essa modalidade emergencial que surgiu, né? Foi tudo muito inesperado, todos pegos de surpresa e tendo que se virar com tudo que era possível à época. E aí agora, com o aumento dos casos, né, como eu falei, no Natal houve uma abertura da participação, da flexibilidade para o ir e vir. Com isso, acabou aumentando o número de contaminação. Nós acabamos tendo um aumento enorme nos casos, né? O número de contaminação pulou de 3 para 10 mil em janeiro. Com esse aumento de mais de 3 vezes, o governo fechou tudo de novo, lockdown no comércio e nas escolas, com uma previsão de 15 dias, de 22 de janeiro até 5 de fevereiro, e depois, a partir de 8 de fevereiro, eram as aulas retornarem. Mas, como os casos caíram e o governo achou que era uma medida positiva manter o lockdown, esse lockdown continuou, inclusive, para as escolas. Então, só que agora, oficialmente, agora que eu digo desde o dia 8 de fevereiro, oficialmente com o ensino remoto. Então, tudo aquilo que foi aprendido, né, na marra, às pressas, no sufoco, ao longo do ano passado, está sendo resgatado e colocado em prática. Então, o que nós vemos é uma preocupação para tentar minimizar o impacto da Covid-19 e da situação dos alunos. Nós sabemos que há um grande problema para os alunos mais novos. Então, crianças, naquela primeira fase de escolarização, de socialização, de convivência coletiva, essas têm sofrido mais, porque para os professores é um trabalho muito árduo, e para as crianças também. Então, acaba sendo difícil manejar tudo isso e as famílias muitas vezes não estão preparadas. Nós sabemos que não basta simplesmente ter um curso superior ou uma pós-graduação para ser professor, né? Então, as famílias às vezes podem até ser de uma condição educacional boa,
pode ter uma condição interessante de socioeconômica, inclusive, mas isso não é suficiente para poder lidar com a situação do ensino em casa. E isso acaba impactando. Então, no fundo, o que a gente vê é isso. Paralelamente, o ministro da Educação aqui, que fala pelo país, né, porque o país é bastante pequeno se comparado com o Brasil, ele fala para todo o país e ele é completamente a favor da volta às aulas presenciais. Isso já foi dito exaustivamente, e sempre que pode ele retoma o assunto, deixando claro essa preferência. Mas, por outro lado, ele também deixa claro que não tem como voltar às aulas presenciais enquanto não for possível e seguro. Então, é uma situação em que todos estamos fazendo um certo sacrifício para lidar com essa situação. Tá? E assim, eu acho que basicamente é isso, né? Mesmo com os protocolos sanitários que foram implantados no início do ano letivo em setembro, e que de setembro a dezembro funcionaram, deram certo, ainda assim, hoje, as escolas estão com aula online, remota, teleaula, né? Aulas pela televisão. Então, tudo isso voltou a acontecer em prol de um bem coletivo, que é para que a sociedade não tenha uma penalização. Sim. Eu acho que isso é um panorama geral. Eu tentei, né, pegar de tudo um pouco e falar disso, né? E aí agora tem que saber, porque como o ano letivo começa agora no Brasil, então a pergunta é, e aí, como é que vai ficar? Tá. Antes de começar, né, eu tenho que dar beijo aqui pro pessoal. Minha filha Rayane Preta, minha filha preta, Rayane, o Futiweb, a Bebé, Úrsula, o nosso ex-aluno Arthur, a Elisana, que trabalha na EJA comigo. Ai, nossa, tá entrando muita gente, tô feliz. A Rosê, Maria Carolina, muita gente. Bom, enfim, eu posso falar a proposta, né? Eu trabalho só para a rede estadual no momento. Então, é o que eu vou tentar saber falar. Eu te falei que a incerteza é o que reina, né? É, e isso gera na gente, Marilu, isso gera, assim, uma ansiedade, uma insegurança, mas como você mesmo disse, tudo por um bem maior, né? Querer voltar, eu acho que todos nós. A gente sente falta, né, do ambiente da escola, a gente sente falta dos alunos, dos colegas, mas o momento não é bom, né? A gente está beirando os 2.000 mortos por dia, é muita coisa. Já tem Isso, estado isso alugando são valores para Brasil ou isso é valor para Minas Gerais? Brasil. Minas Gerais, por incrível que pareça, apesar da população grande, né? Tá, assim, ontem no estado o governador criou mais uma onda, que é a roxa, e essa, independente da cidade ter aderido ao programa Minas Consciente ou não, a cidade tem que cumprir, que é o lockdown mesmo, com toque de recolher, não pode visitar parente, nada funciona, né? Uso de máscara obrigatório em qualquer lugar, porque nesses lugares o sistema de saúde já colapsou, né? E a gente já tem, se não me engano, as informações estão mudando muito rápido, mas 8 estados já sem leito, né, totalmente colapsado. Não tem vaga, já está tendo que escolher quem vai e quem fica ali na UTI, quem vai poder usar respirador ou não, quem tem mais chance. Né? Já tem hospital alugando container refrigerado para pôr corpo, o bicho está pegando. As Nossa, notícias. muito sério isso. Deixa eu só mandar um abraço aqui para Marilu. Marilu, querida, sua irmã, Minha que irmã, está aqui acompanhando a gente. né, irmã? Saudades. Mas enfim, amigo, as notícias são essas. E aí, Minas, até final de fevereiro, estava preparando aí as escolas estaduais para voltar às aulas presenciais, né? Mas só com os alunos da educação fundamental 1, que é do primeiro ao quinto aninho.
né? A gente ainda tem escolas estaduais com turmas de primeiro ao quinto ano. Então, voltaria com elas e com a educação infantil na prefeitura e em escolas privadas, respeitando sempre as determinações do órgão de saúde, ou da cidade, ou do estado, né, no geral. Mas aí, com o aumento dos casos, eu acredito que por causa do carnaval, né, tá bem assim na época, o aumento está sendo expressivo, Belo Horizonte ainda não, mas a tendência é só aumentar. Então, o governo deu uma recuada aí na volta às aulas presenciais, mesmo que só para os pequenininhos, né, que a gente fala, que é o primeiro ao quinto ano, ou vou dizer até 10 anos de idade. O É, protocolo o protocolo sanitário para sim, receber esses alunos já está definido, isso já está posto claramente, ou é algo ainda não muito claro para os professores? para Porque os nós, professores estão na linha de frente, né? Então, eles precisam ter a certeza e a clareza do que vai acontecer ou de como proceder. Então, eu é, queria saber se esse protocolo já tem alguma definição. teve uma live dia 26 com a secretária de Educação e o secretário de Saúde, em que eles esclareceram quais eram os protocolos que as escolas estavam teriam que adotar, né, para poder receber os alunos. Por exemplo, o álcool em gel, as salas, no máximo 18 alunos, com distanciamento de 1,5 m, horários de saída diferentes, de entrada e saída, né, para não ter aglomeração na porta da escola. Ou seja, por exemplo, pelo que eu entendi, né? Posso estar enganada, mas, por exemplo, o primeiro aninho vai de 7 às 9 da manhã, o segundo aninho de 9h30 às 11h30, entendeu? Para que eles não se encontrassem. Disponibilizar o álcool em gel, sabonete, bebedouro com torneira, não mais aquele de pôr a boca, né? Que também já estava na hora de trocar. Aquilo lá também era meio nojento. Sim, sim, com certeza. Disponibilizar máscara descartável, caso o aluno ou o profissional não tenha. Então, assim, as medidas que a gente está vendo aí em todos os lugares. Mas como a Marilu bem comentou aqui, a gente não está vendo nem adultos respeitando, se bem que criança, né, costuma levar mais a sério as coisas, por incrível que pareça. As crianças, olha, quando eles resolvem pegar no pé de parente fumante, meu filho, eu vou te contar. Eles conseguem. Então, assim, questão de cinto de segurança. Então, máscara, pelo menos assim, um menininho de 7, 8 anos, eu acho que eles já conseguem usar, mas criança é muito de. Você já viu o menino brincando? Eles se esbarram, né? Empurra e sentam com o outro ali, troca comida e troca o lanche. Não tem jeito. Complicado. É, a relação deles com o toque, né, com o físico, é muito importante, né? Eles estão numa fase da vida em que esse contato físico acaba sendo uma prática comum para eles e muitas vezes até necessária. Então, é muito difícil controlar esse tipo de situação, é muito difícil colocar regras para Muitas vezes esse tipo de não. comportamento, né? Muitas vezes não é necessário, né? Inclusive, assim, tem muitos neuropediatras, muitos especialistas, né, estudando os impactos sociais na vida, principalmente das crianças, que são seres muito sociáveis, né? Assim, precisam interagir, não tem jeito. Então, a gente fica, ao mesmo tempo que a gente está preocupado com essa questão psicossocial, né, e tudo, é, a gente está vendo um aumento de incidência de casos em jovens e crianças, inclusive com relatos de mortes, né, de óbitos em menores aí. Então, não está no momento, eu achei acertada essa decisão de esperar. E aí o Estado, a gente estava de férias, né?
em fevereiro, a gente trabalhou até o final de janeiro, porque quando começou o isolamento, o distanciamento social e que a gente foi para casa, o Estado demorou um pouco para iniciar, para organizar, né, o teletrabalho, a aula à distância. Então, a gente teve que estender um pouco mais e vamos retornar. Já nós, professores, né, diretores, a escola já retornou das férias, mas as aulas começam segunda-feira, dia 8. E aí, com a programação do ano passado, aula na TV Minas, né, uma novidade é que agora o Google Sala de Aula vai estar presente oficialmente nas escolas estaduais, né? Os alunos vão ser inseridos automaticamente, o menino imatriculado já vai ser inserido na turma dele, com o nosso e-mail institucional, né? Então, assim, o governo estruturou melhor, ao que parece, a gente ainda não teve a prática, né? O dia a dia ali para ver como é que vai funcionar, mas pelo menos trouxe essa novidade aí. É, a gente está tendo algumas iniciativas, né, de editoras e de cursos para professores, cursos gratuitos para a gente aprender a lidar com a tecnologia. Então, aos poucos, uma coisa que a gente já conversou isso antes em outras lives, né, que é o curso natural das coisas, a gente só teve que, é igual quando você cai na piscina e não sabe nadar, você tem que se virar, né? Então, muitos de nós que não eram familiarizados ali tiveram que aprender a nadar na marra. Então, aí até hoje, engolindo, tomando caldo, mas estamos. É, pois é. A Dorothy está falando que as salas já estão abertas. São as salas do Google, Dorothy, ou são as salas físicas? Assim, só para a gente entender qual é essa sua colocação, porque assim as salas do Google estarem abertas é bom, não apenas para os professores que vão poder já ir testando, né, o que tem de material ou adaptando aquilo que já tem de aula programada, mas também para os alunos se familiarizarem com o ambiente, né? Porque nós sabemos que no ano passado, como havia uma dispersão, as escolas tiveram uma certa autonomia para cada uma adotar um sistema ou um caminho para ensinar, e isso não tinha uma uniformidade. Parece que agora isso passou a ser resolvido, né? Uhum, sim, foi para o estado todo. Terezinha pôs aqui lidar com as emoções. Todo mundo vai querer abraçar, beijar, ficar perto, né? É difícil. Hoje, A Marilu está comentando aqui que se voltar, ela não tem coragem de mandar o filho dela. Por mais que explique o que fazer, como chegar à escola e tal, vai esquecer tudo. E coitado do professor. E não é nem só isso, eu acho que tem a ver com o que com a Joana está falando agora, né, Marilu? A partir do momento que volta, é aquele momento de matar saudades, né? E nós fazemos parte de um povo muito receptivo, muito hospitaleiro. E isso se manifesta nos encontros que a gente tem presencialmente, né? Então, mesmo convivendo com uma pessoa, se marca um encontro num sábado com os colegas de trabalho, todo mundo se encontra e abraça, e aquela convivência muito calorosa, né? As crianças levam isso a um ponto, inclusive, muito mais intenso, por razões óbvias, por serem crianças e por estarem com saudades, né? tem 2 anos que você está aí, mas você deve lembrar bem como é que é uma sala de professor na hora do recreio, né? Sim, com certeza. Morro de saudades. Gente em pé, gente sentada, e a gente passando no meio, aquela confusão, e passa aqui minha xícara e me dá o biscoito aqui, vai passando aquele negócio, É, né? E aí pergunta se um quer, o outro quer, a gente também é igual criança. Hoje eu fui na padaria, sim, um aluno que formou no ensino médio em 2016 me viu e falou: posso te dar um abraço? Olha só, tadinho, entendeu? Assim, já tá adulto, né? Não é criança mais. Então, nós somos assim. Então, não é fácil. Não é fácil. É, tem muita pena, assim, não é o meu caso, né? Eu estou em home office, de quem está precisando pegar transporte público, né? Tá difícil. Mas, enfim. e como é que fica a situação de aglomeração? Assim,
Eu sei que nesse momento a ideia é trabalhar online, né? O Google Classroom está sendo adotado, mas em caso de uma volta presencial, existe definido um protocolo de convivência, de distanciamento, de higienização ou condições sanitárias? Ou isso ainda não tem assim uma definição precisa, não está uniformizado? Pois é, como eu te falei, sim, as escolas estavam sendo readequadas ali, calculando a área das salas para ter esse distanciamento de 1,5 m, né, recebendo os equipamentos, os EPIs, né, dos profissionais e as orientações. Mas até que ponto isso vai funcionar na prática? Não dá para saber. Tem escola que tem 100 alunos por turno, tem escola que tem 2.000, né? Como que isso vai ser na prática, a gente não sabe. Então, a expectativa é dúvida. Lembra que você propôs o tema, né? Vamos falar da volta às aulas? Eu não sei nada da volta às aulas. A gente não sabe. É isso. É, é um tema, na verdade, pertinente, né? Eu acho que é o tema do momento, principalmente porque nós estamos vivendo um conflito aí no Brasil, né? É o conflito agora que é entre o retorno às aulas presenciais entre escolas públicas e particulares, porque nós sabemos que a escola pública está endurecendo, né? Está com uma postura bastante rígida e definida de que não quer voltar às aulas enquanto não houver segurança suficiente para isso, segurança sanitária, vacinação, ou pelo menos assim uma boa parte dos professores tem essa postura, né? E aí eu falo uma boa parte, Joana, porque a pesquisa, né? Eu coloquei nos stories uma perguntinha a respeito da volta às aulas presencial online. E é muito interessante, porque mais de 85% querem as aulas online dos votantes. E somente aí na faixa de uns 15% é que querem as aulas presenciais. Então, a grande pergunta que eu me faço é: o que leva um público tão grande a estar preocupado em manter as aulas online? E de quem é esse perfil das pessoas que querem que as aulas presenciais volte? Né? Esse perfil é perfil de pessoas que conhecem e convivem com a realidade de sala de aula, porque nós sabemos que no Brasil, aula com salas na faixa de 40 alunos e um distanciamento de menos de 1 metro é o mais comum. Né? As escolas públicas são assim. Eu não sei como são as particulares, né? Digamos assim, no geral, mas não é muito diferente disso. Então, assim, qual é o grau de segurança que se tem para essa volta às aulas, né? É a pergunta que é mais importante. Eu que não sou muito pequenininha, né? Quando eu preciso andar nos corredores das mesas, é pisando em mochila, é limpando a mesa com a polpa. Eu já vou. Assim, tem jeito, a gente vai esbarrando. A Daniela entrou, nossa ex-aluna, a Joana, a Giovana, que fez live comigo, a Ana Luísa, aí falando também, as aulas online são legais, mas sente falta de escola. Sim, é isso. Os alunos, principalmente, estão sentindo falta, desmotiva, né? É chato você ter que ficar aqui vendo um vídeo, né? Eu falo que chega a ser desafiador para a cabeça da criança. Se para nós é, né? Imagina uma criança que é inquieta, que é um ser sociável, que gosta de fazer as gracinhas, que gosta de mostrar as novidades para os amigos, né? E tudo, é difícil. Então, assim, as consequências a gente não sabe, psicológicas, né? Eu acho que falar que perdeu o ano, depende, né, do ponto de vista. Mas não funciona a educação remota, né? Se perder o ano, eu acho que depende muito do ponto de vista, porque a escola a gente recupera aí, né?
É uma situação excepcional. Tá, todo mundo está no mesmo barco. É, agora, A uma vida perdida, Marilu está falando aqui, para a educação infantil não funciona. Ô, não. Marilu, eu concordo com você, né? A gente até já tinha falado isso aqui um pouco mais cedo, que para as crianças muito pequenas realmente é muito difícil, porque dependem muito de um suporte da família. Elas precisam de alguém acompanhando a aula. Então, são crianças que não dá para colocar só na frente do computador, tem que ter um acompanhante, né? E aí não importa quem seja, se é pai, se é mãe, se é avô, se é tio, um irmão mais velho, mas precisa de alguém acompanhando para poder fazer a coisa funcionar, fazer a aula realmente funcionar. Agora, uma outra situação também, né? Eu tive conversando com um amigo recentemente e ele estava falando o seguinte, que se for para os alunos, né, para os estudantes, ficarem com câmera e microfone fechado, é quase como assistir uma aula no YouTube, né? Porque se não há participação e não há interação, quem disse que a pessoa do outro lado também está assistindo a aula e está compreendendo o assunto? Né? Qual é a garantia que se tem dessa formação? Então, eu acho que um ponto muito delicado, e aí o ponto delicado não é abrir câmera ou abrir microfone simplesmente, mas é criar uma interação. Ainda que seja lá na conversa que há disponível, todas as interações são possíveis. E aí é possível que o aluno faça uma pergunta. Ele manda uma pergunta, né, digita a pergunta e manda. Espera que o professor dê uma resposta. Mas quando essa via de mão dupla não acontece, o que você tem é um professor que também fica desmotivado e desnorteado. Porque eu acho que o mais grave é isso, Joana. Ele perde o rumo porque ele não sabe se a turma está ou não aprendendo, está ou não acompanhando, né? Então fica sem uma baliza para levar isso adiante, não é isso? É desmotivante, né? É horrível. A Cíntia falou aqui, olha, que por mais incrível, né, ou impossível que pareça, as crianças aprenderam com o ensino remoto. Eu falei agora mesmo, menino aprende fácil e engaja, né, e levanta a bandeira, mas não substitui, né, a interação, o corpo a corpo. É difícil. Eu acho que, assim, da mesma maneira que nós vamos no futuro avaliar as consequências que o distanciamento e a falta de interação social acabaram causando nessas crianças, futuramente também nós vamos ter alunos muito diferentes. Então, Espero. nessa hora, esses alunos que a Cíntia está falando, que são aqueles que conseguiram se adaptar e se engajar e se automotivar para estar ali na tela, estar nessa interação dessa maneira, eles vão ser diferentes. Eu acho que os professores têm que entender isso também, porque isso vai fazer muita diferença no futuro. Não vai dar para lecionar como se lecionava no passado, porque o aluno vai ser outro. Né? E isso, Marilu, que você está falando, a alfabetização é muito complicado. Eu concordo, né? A alfabetização pela tela, mediada pela tecnologia, realmente é complicado. A É, Cláudia Mara está falando que as crianças dependem da família, Joana. sim, E muitas vezes até o jovem, né? Eu fico olhando aí para os adolescentes que ligam o ambiente virtual, desligam a câmera e o microfone, saem né, da frente da tela de pijama e aí vão tomar café, vão escovar os dentes. Né? É como assim, estão ali só virtualmente, né? isso não acontece, não. Mentira, mentira, o menino dorme, que fica debaixo da coberta, nada disso. Que eles ficam dando print no professor lá e fazendo figurinha, não acontece nada disso. Nunca, né? Pois é. A Cíntia defende que a educação infantil está falando que a educação infantil que não foi um ano perdido. Ô, É, Cíntia, eu também acho que não foi. Eu só acho que é uma. O ganho ele vai ser mensurado de outra forma. Né? Da mesma maneira que a gente teve que pensar fora da caixinha
para fazer a educação funcionar, para atender essa demanda de educação mediada pela tecnologia em casa, os parâmetros de avaliação dos ganhos vão ter que mudar e vão ter que ser atualizados, vão ter que ser repensados. Não vai dar para ficar dentro da mesma caixinha, porque os parâmetros são outros, né? Tô aqui mexendo com o povo enquanto você fala. Ô, Amilcar, não é fácil. Eu te falo como professora, eu te falo como mãe, né? Que tem dois alunos em idade escolar diferente, né? Minha filha entrou por ensino médio, estava fazendo cursinho, e o outro está no Fundamental 2, e eu vejo as dificuldades de cada um, né? O mais novo participa mais, tenta conversar, responder, que está na idade, né, do eu sei, né? É E verdade. não tem isso, não tá tendo isso, o menino fica doido, tá louco para falar, né? E enquanto professora, eu odiei a experiência de falar com as câmeras desligadas. Eu ficava assim, gente, o que será que está acontecendo ali do outro lado? Era como falar para um espelho, né? Não é fácil. Nossa. Bom, mas como, voltando aqui à expectativa da rede estadual, né? O que a gente sabe que vai ter de mudança agora, além da inserção do Google Sala de Aula a nível institucional, é que nós não vamos mais ter PET, que é o Plano de Estudo Tutorado, que é o livrinho com a matéria e atividade. Ano passado, a gente tinha mais ou menos um por mês. Eram 4 semanas de atividade por volume. Agora vai ser bimestral. Agora, Mas se o PET vai ser mantido? Porque essa experiência parece que não foi uma experiência que surtiu um resultado muito positivo. Pelo menos a impressão que eu tive foi essa. E ele vai ser mantido? Mudou alguma coisa? Melhorou alguma coisa? Ou vai ser do mesmo jeito? como eu te falei, assim, na prática a gente ainda não sabe, né? Se ué, não sabemos. A gente ainda vai ter reunião para saber se vai valer nota. Ano passado não teve, né? Não teve avaliação somativa. E então a gente não sabe ainda como que vai ser a avaliação, como que vai ser esse material. Quer dizer, o material a gente já tem, né? A gente já pode baixar ele no site lá do Estude em Casa, mas o aplicativo Conexão Escola, que era aquele que a gente se comunicava com o aluno, não está funcionando ainda. Então, são mistérios ainda que a gente está esperando. Talvez semana que vem eu possa te falar mais, eu possa elucidar mais dúvidas. Isso, Marilu. Só quando começar lá pro dia D, né? No dia D a gente fica sabendo. Isso é uma situação extremamente complexa, porque o nível de incerteza acaba altíssimo, né? E, no fundo, todos os professores ficam inseguros, não por conta de lecionar, mas como preparar uma aula se não sabe como é que a coisa vai acontecer. O que vai ser cobrado, como vai ser administrado, como é que vai ser a gestão da presença do aluno, da participação do aluno, do material disponibilizado. Então, isso tudo, é claro, é de alta complexidade, nós não vamos resolver tudo agora. Mas um pouco mais de clareza e um pouco mais de precisão na informação às vésperas do início das aulas, com toda certeza contribuiria para que os professores entrassem em sala de uma maneira mais segura e de uma maneira mais proveitosa para o aluno. Porque eu acho que, no fundo, o professor acaba transmitindo para o aluno todas essas incertezas. E se o aluno, no ano passado, e aí eu vou falar pelo Enem, a experiência que eu tive conversando com vários alunos e com vários colegas professores foi que os alunos estavam
com uma postura derrotista, achando que era um ano perdido e que iam fazer Enem, se fossem fazer, sem esperança de passar, sem expectativa nenhuma. Se nós começamos um ano letivo no Brasil, esse ano de 2021, já com essa postura de incerteza e insegurança, o aluno já começa o estudo acreditando que não vai funcionar. É, Assim, é muito complicado fazer uma afirmação como essa, mas é o que eu acabo vendo, porque como ele vê que aquele que devia conduzir o processo, que é o professor, porque quem está na linha de frente na interação direta é o professor. Se o professor não tem essas respostas ou não consegue transmitir para o aluno garantias de que aquilo vai funcionar, como que o aluno vai se sentir motivado para levar esse tipo de estudo adiante? sim. Por outro lado, Amilcar, eu penso o seguinte, professor dá nó em pingo d'água, né? Assim, apesar de da gente ter essas incertezas, rapidinho a gente pega, né? A gente vai saber, a gente vai dar nosso jeito, mesmo que achando que está errado, a gente vai desenrolar, e igual a gente fez ano passado. Um avanço foi essa a institucionalização do Google Sala de Aula. Eu acho que isso já trouxe um avanço muito grande, porque ano passado, assim, é, no Madre, por exemplo, né, no turno da manhã a gente teve uma adesão altíssima, no noturno baixa, poucos alunos. Agora não, o menino está lá, né? Ele tem que acompanhar, ele tem que entender que a realidade é essa agora, que ele não pode mais levar, que ele tem que se adaptar. Bem ou mal é o que tem para agora. Incerteza, É, acho que nós vamos ter um cenário de incerteza, não só em 2021, mas para frente aí até acabar a vacinação e até a gente saber que deu certo, que está todo mundo bem e que pode voltar à vida normal, vai ter. Então tem que. É o famoso aceita que dói menos. Eu não gosto de falar muito isso, mas literalmente é isso. tem um comentário aqui da Úrsula Natasha Andrade, que é assim: ninguém estava preparado para o prolongamento dessa crise. Né? Ela falou que o tema é polêmico, é de gerar mesmo ansiedade, mas o final da fala dela é assim: ninguém estava preparado para o prolongamento dessa crise. E aí, Úrsula, assim, eu não sei o que a Joana pensa, mas eu vou dar pelo menos a minha opinião já de cara, que é a seguinte: é, o que é estar preparado para a crise? Eu acho que nós não estávamos preparados para a crise quando ela aconteceu há um ano atrás. Né? Porque quando alguém fala assim, a vacina ficou pronta, ela ficou pronta, não quer dizer que ela chegou nos lugares. A vacina chegou no país, não significa que ela chegou nas pessoas ainda. E não chegou vacina para todo mundo. Não, não vai chegar, porque tem que ter capacidade de produção. Você tem que ter, então, uma capacidade de produção, tem que ter uma capacidade logística de entrega, e aí sim você tem essa condição de vacinar as pessoas. E ainda assim, quem está sendo vacinado pelo protocolo, né, que eu sei até agora, recebe uma primeira dose, 20 dias depois recebe uma segunda dose, que vai ter 100% de eficácia, daí é mais uns 20 dias. Quer dizer, não é porque vacinou que você está livre do problema. Você ainda tem que aguardar 2 meses. Não, e tem Então, que continuar, né? ninguém estava preparado para o prolongamento. Eu acho que é uma afirmação um pouco exagerada, no sentido de que, assim, todos gostariam que tudo se resolvesse logo. E isso talvez tenha nos deixado um pouco na expectativa de que aconteceria logo. Mas se a gente fosse analisar um pouco mais fria e racionalmente, por mais dolorido que fosse, a gente sabia que ia demorar um pouco mais. Né? É, Talvez a gente não esperasse que fosse ter tantos casos de contaminação e de hospitalização, UTIs superlotadas, né, em níveis alarmantes. Talvez a gente tivesse a expectativa de que isso fosse ser mais atenuado.
mas que a solução completamente ia demorar, isso aí a gente já podia prever. Não, sem dúvida. Eu acho que eu entendi o que ela disse, é que a gente achou que a solução, né, viesse um pouquinho mais rápido. Sei. Eu, pelo menos, estava pensando que as coisas seriam, em março deste ano, não estariam como agora, né? A Aninha falou aqui, né, que a gente se sente desmotivado por não sabermos o que Aham. esperar, não saber quando a aula vai voltar, né? Fica difícil pensar positivo. Peraí, que eu estou tentando ler aqui os comentários. Obrigação de planejar, não é novidade, nem para o Estado, nem para os professores. Exatamente, É, exatamente. A Marilu está falando e eu dou toda a razão para ela. Né? A gente tinha que ter planejado assim, é pensar no plano B. É assim, olha, eu quero que tudo acabe rápido, mas se não acabar, o que, que tem para colocar no lugar? Sabe? Até porque nós estamos vivendo aí no Brasil uma discussão de qual é a vacina que chega, quando é que vai ser vacinado, como que vai ser essa escala de vacinação. Então, assim, essa discussão também, ela está acontecendo no mínimo desde o final do ano passado. é, Nós não podemos esquecer disso e simplesmente falar assim, ah, resolve logo. Não, isso é uma discussão grave, principalmente porque a partir do momento que não há eu sempre falo isso com as pessoas com quem eu converso, digamos, fora desse canal, mas aí eu vou falar aqui abertamente. Sem uma liderança para conduzir esse processo, nós vamos ficar batendo cabeça, isso não vai ser resolvido. Tem que ter uma liderança, talvez central, né? Eu acho que caberia ao Ministério da Saúde ser essa liderança, ou no mínimo uma liderança estadual aí para falar assim, olha, o protocolo vai ser assim, nós vamos definir essa escala e criar ali procedimentos para que a coisa se resolva. Agora, no ritmo em que está, até a última vez que eu vi, a vacinação estava na faixa de quê? 2, 3%. Se nós formos pensar que a vacinação em muitos países começou, e aí eu não vou falar só de Brasil, estou falando de países aqui na Europa, por exemplo. A vacinação começou em dezembro e nós fechamos fevereiro com uma vacinação na faixa de 3%. Eu vou aí esticar isso também para rápido 5%. vacinação. Se a gente pensar em 5% de vacinação, vai levar quanto tempo? 20 meses? 20 meses são 2 anos. Pois é, em Portugal também está nesse ritmo? Como é que tá? O ritmo está aquém do que todos gostariam. Eu não sei te falar exatamente como está nesse momento, porque eu não estou com esse dado aqui na mão, sabe? A gente, Eu, a gente ia eu falar acho de volta às aulas e começamos a falar de que vacinação. não, mas é que Mas depende de o muitos ritmo está bem fatores, né? lento. Oi? Depende de muitos fatores, né? Produção, capacidade, tem insumo. Nossa, depende de muita coisa, liderança, né? É um Pois tema é. muito abrangente mesmo. Mas é isso. Por A falar em Úrsula está fazendo um outro vacinação, comentário aqui, Joana. A Úrsula está falando assim: concordo que o governo tem que estruturar e orientar, mas não posso falar da sala de aula que não atua. Mas a sensação que dá é que a solução quem dá é o professor, se virando nos 30. E a Cláudia diz assim: não vai resolver logo, a vacina não encerra o problema, os protocolos é, devem permanecer por muito tempo. E aí eu concordo com você, Úrsula, é isso mesmo, né? O problema é que tudo pesa nas costas do professor que se vira nos 30, né? O professor acaba sendo aquele que tem que sempre rebolar para resolver, tem que ter jogo de cintura, flexibilidade para dar conta de tudo, tem que ser criativo, tem que motivar o aluno, tem que resolver, mas é uma carga muito pesada para esse professor, porque o tempo todo ele está ali, tendo que apresentar o resultado, que é a aprendizagem do aluno, sendo cobrado por esse resultado, por provas que não é ele que elabora, são as avaliações externas, são as avaliações internacionais. A gente sabe que SAEB, PROEB, PISA, tudo isso faz parte do mundo do professor, que ele não controla. E como é que você vai responder a tudo isso numa situação como a que está posta, né?
isso acaba sendo muito sério. E aí eu quero só registrar aqui que eu estou assim, totalmente do lado do professor, até porque eu sou um deles. Então, eu sinto na pele aquilo que se passa com os meus colegas que estão atuando e percebo claramente aquilo que a Ana falou. Né? Os alunos ficam muito desmotivados, muito desinteressados, porque eles não conseguem se sentir ali, digamos, confortados, se sentir ali naquela sensação de grupo, de que eles fazem parte E daquele de conjunto de independência pessoas da que está tudo família também. distante, né? E de poder não estar no ambiente familiar, ser uma pessoa independente da família, né? O Sim, aluno na escola, ele é um aluno, ele não é a minha filha, né? é. Então, é muito difícil, é diferente. É diferente. E além assim, esse negócio de quem dá a solução é o professor, porque apesar de ter as diretrizes, por exemplo, a secretária de Educação de Minas Gerais, ela determinou lá, fez as diretrizes, né? Só que a gente tem que lembrar que cada escola tem uma realidade, está localizada numa região. Então, a gente tem mesmo que pegar aquela diretriz, trabalhar dentro dela e sempre adequar, né, para que você consiga atingir aquele público-alvo. Então, realmente é desafiador, né? E a distância é pior ainda. Sem Pois estrutura, eu não posso falar como em nome de professores da rede privada, como que é essa interação, que eu acho que eles estão trabalhando assim muito, muito, muito. Mas na rede pública tá difícil, a gente não interage com o aluno, né? Não tem o Google Meet, né, que é a reunião, não tem nada disso. É mesmo o Google Sala de Aula e olhe lá, é. Eu tenho alguns colegas professores que trabalham na rede privada e a situação deles também não é muito mais fácil. Eu acho que o que há é uma certa estruturação que acontece, mas porque, claro, como se trata de instituição privada, ela precisa se mexer e justificar ali os investimentos que são feitos, né? Porque então, quando se paga mensalidade, aquilo é um investimento e aquilo tem que voltar para o filho, né? De quem está Uhum. pagando. Então, o filho, o sobrinho, o neto, quem quer que seja, está ali querendo saber o que é que vai ter de retorno. E o retorno é uma aula que atenda, que motive, que interesse. Então, Mas, há uma luta nesse sentido. Mas eu não sei também muitos detalhes a respeito de protocolos sanitários. Fico muito preocupado com a questão presencial, porque eu acho que ninguém vai conseguir criar a situação de distanciamento como é o protocolo proposto. E ainda que se crie, você tem os momentos complicados, que são momentos como o recreio, aqueles momentos de interação, em que se você deixa duas ou três salas juntas num pátio, como é que você vai garantir que tenha distanciamento? Sabe, é muito difícil de ter uma rédea ou um controle sobre isso. E aí eu vejo que a situação é complexa. Joana, eu acho que sim, a gente já falou bastante, como nós temos também muitas incertezas. Não sei se dá para a gente estender muito mais, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Só esse último comentário aqui que apareceu da Marilu, né, que ela fala assim: acho que as expectativas do aluno e do professor são diferentes. O aluno esperava ver um professor youtuber e o professor esperando que o aluno se interessaria mais pelo fato de ser usado o meio digital. Eu concordo com você, Marilu. É um pouco isso mesmo. O aluno queria o professor YouTube, sem contar que um vídeo no YouTube muitas vezes é um vídeo renderizado, o sujeito editou, houve tempo para fazer tudo isso, para preparar material. Tem muitos professores YouTubers que são professores que estão lecionando assim há anos. Então, é claro que o professor que agora foi praticamente catapultado para esse mundo, ele não conseguiria fazer isso. Mas o aluno espera, eu concordo, a expectativa do aluno é essa.
É, E por sem outro contar lado, o professor, que, tá? como é que A gente é? é ilusão para acabar de piorar, né? A gente ainda tenta ficar legal lá na aula e não dá certo. Então não tá muito fácil essa vida de youtuber, não. Pois é. E por outro lado, o aluno também, ele não demonstra para o professor interesse, participação, é, ele não consegue interagir, não há trocas. Então, tudo isso acaba sendo um outro complicador, porque o ambiente escolar é um ambiente muito propício para a partilha. Então, a Uhum, troca ali, ela acaba sendo muito rica. Quando se pede para fazer trabalho em dupla, quando se pede para montar pequenos grupos e fazer algum tipo de atividade, isso tudo é de um enriquecimento enorme. E fazer isso online é possível? Sim, claro que é. Com todos os ambientes? Não. Todos os professores estão preparados para isso? Não. E o aluno? Também não. Agora, estudar online é algo que eu vou defender sempre, porque se isso não fosse possível, não tinha tanta gente procurando tutorial no YouTube para resolver problemas em casa. sim, Ou sim. seja, esse mesmo aluno que reclama da aula é o aluno que fala assim: ah, a aula é ruim, a aula não dá, porque pelo computador, porque pelo celular. Mas quando ele quer resolver um problema no joguinho do videogame, ele vai lá no YouTube, procura um tutorial e resolve. Ou seja, é possível aprender online. É Ah, possível. é sim, desde que eu acho que tem que tirar dúvida, tem que perguntar, tem que interagir, né? Você só sentar e ficar de espectador, esperando a informação vir e entrar na sua cabeça, assim, de bobeira, não rola, né? Passivamente. Não. Você falou dos alunos, né, desse negócio de câmera desligada. No final do ano, na turma da minha filha, eles combinaram de ligar as câmeras e, assim, os professores choravam de emoção. Eu acho que eles estavam se sentindo tão sozinhos que eles abriam a boca a chorar quando viam os alunos, sabe? Assim, se sentiam acolhidos, né? Pois é. É. Então, eu acho que. Por outro lado, eles morrem de vergonha de ligar as câmeras, não sei por quê. Aí fica difícil, né? Mas eu acho que a gente aprende. É. Bom, então as expectativas por enquanto são essas, né? Resumindo, aí o que nós temos é aula que vai continuar online, os protocolos estão sendo elaborados, mas ainda não estão completamente definidos. O material e a aplicação desse material, como os PETs, estão sendo ainda repassados para os professores e a Exato. condução desse processo está em processo, ainda em andamento. Processando, tá? É, talvez semana que vem eu consiga te dar mais notícias. Vamos tentar então fazer uma próxima conversa para tentar esclarecer aí o que ficou em aberto. Eu agradeço a todos que participaram até agora. Eu acho que foi muito legal, não apenas as participações e considerações que foram todas muito ricas, mas também a gente falar um pouco sobre isso tudo que tem acontecido nas escolas. O Zaqueu acabou de entrar. Ei, Zaqueu, saudades de você, meu querido. É, E Roberta também entrou, Daniele, minha ex-aluna, entrou aqui, Ana Santos, é só gente bacana que está aqui dando é, um alô. A Juliana, que também apareceu aqui no finalzinho, falou que vai assistir depois. pois é. Muito bom. Foi bom poder falar um pouco dos anseios aí, das aflições e poder te dizer, assim, foi- se o objetivo era esclarecer, eu estou me sentindo Rolando Lero. Não, mas eu entendo, Joana, que às vezes a não resposta também é resposta. Porque Exatamente. nesse momento, deixar claro que as informações ainda não chegaram é uma resposta. Nós não podemos deixar isso passar, porque muitas vezes quem está assistindo a gente está assistindo assim,
Mas e aí, por que que ninguém fala nada? Por que que a escola ainda não falou nada? Não falou porque não tem a resposta. Não falou É, porque ainda não chegou toda a informação que precisa chegar. Então, a gente não está enrolando, a gente aqui está deixando claro qual é a situação. Né? Às pois vésperas do início das aulas, isso ainda está tudo muito em aberto. Tá? é. É. Então, A eu gente só queria te tem, agradecer. não, a gente ainda tem reunião amanhã, né? É, vamos aqui, eu falando. A não resposta também é resposta. É não sei, indica, para a gente é importante o não sei. Nós, como professores, mais do que ninguém, sabemos que o não sei é importante, reflete que a gente não fez nosso trabalho ali bem feito, né? É, Então, com certeza. não tem. E só que a gente ainda vai ter reunião, amanhã temos sim, viu, Marilu? Tem reunião amanhã. Estou esperando ser marcado oficialmente, mas temos, né, para a gente ter mais orientações. Vamos ver, tá bom? Então tá. Joana, então, olha, vamos encerrar por aqui. Agradeço aí muito pela sua disponibilidade, pela sua partilha aí das informações, por todo o nosso trabalho aí, né, companheira aí que está sempre participando. Agradeço a todos que participaram aí da live Eu também, e gente. é isso. Obrigada, viu? Por dar moral. E a Que live isso. acabou na hora certa, porque o Luke já veio aqui me avisar que está na hora de passear na rua. Muito bem. Juízo, use máscara e álcool em gel. Obrigada, são seus olhos. Beijo, gente. Beijo, pessoal. Até. Tchau, Até. tchau. Tchau.